Olá, meus irmãos. Na paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa palavra. Hoje o texto para nossa breve reflexão, ele encontra-se na segunda carta de Coríntios, uma epístola de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 10. Eu vou ler com vocês apenas o verso 18. Fala assim: quando alguém elogia a si mesmo, esse elogio não tem valor algum. O importante mesmo é ser aprovado pelo Senhor. Eu vou contextualizar um pouco a epístola de Coríntios para nós darmos seguimento àquilo que o Senhor quer falar conosco, usando como trilho esse versículo. Irmãos, a igreja de Coríntios, ela eu costumo falar que ela é a igreja mais problemática, aquela igreja que deu mais trabalho, tanto que ela tem duas cartas, exatamente, e as maiores cartas de Paulo, logicamente, eu falando. E uma das coisas que ele enfrentou lá, justamente, foi a questão da sua autoridade, do seu chamado. A igreja questionou demais o apostolado de Paulo. E Paulo, nessa carta, ele vem explicando que ele foi chamado para fundar as igrejas, para alcançar os que ainda não foram alcançados, e também para o ensinamento e a capacitação dos santos. Em várias vertentes, em vários momentos, Paulo foi atacado justamente pela questão dessa autoridade por outras pessoas que estavam ensinando algo anterior. Ele chama eles até em determinado momento de superapóstolos. E Paulo, ao longo da sua palavra, ele não nega, ele explica de onde veio o seu chamado, como Deus o chamou, ele explica, ele não nega as suas fraquezas, ele mostra claramente todas as suas fraquezas durante essa carta. Ele se mostra aceitar ofertas de um e negar ofertas de outro. Ele confirma com sinais miraculosos, mas mesmo assim aquilo não parecia ser o bastante para aquele povo. E nesse momento ele está tomando uma postura um pouco mais enérgica, até o ponto de ele chegar falando que ele justamente seria muito mais enérgico quando eu estivesse presente. E ali ele chega naquele versículo que eu li para vocês. E esse versículo trata justamente daquilo que eu estou tentando falar nesse momento, que Paulo ele mais fazia do que falava, apesar de falar muito e pregar muito, porque ele foi chamado à pregação do evangelho, à pregação da boa nova aos gentios. Ele também vivia com simplicidade e devoção ao Senhor Jesus Cristo, tendo como, fortaleza mesmo, a cruz de Cristo. E a igreja sem a cruz de Cristo, ela enfraquece. Eu quero repetir, a igreja sem a cruz de Cristo, ela enfraquece. Então, nesse versículo, eu quero fazer algumas aplicações pertinentes ao texto, porque mostra de um homem que confia muito no Senhor. Ele fala, quando alguém elogia a si mesmo, esse elogio não tem valor algum. Está falando de uma pessoa que busca o seu próprio interesse, de uma pessoa que justamente que tem problemas, sabe, às vezes até de autoestima, e tenta se firmar pelos métodos próprios, pela força do próprio braço. Eu gosto de Provérbios capítulo 18, versículo 1, ele fala, o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. E logicamente, irmãos, tem alguns tipos de solidão. Por exemplo, Paulo era um líder muito solitário, justamente por levar o caminho, a verdade, a vida das pessoas, muitas vezes incompreendido, muitas vezes ele tinha que lidar com a solidão, tinha que lidar com as prisões, tinha que lidar com o peso de discernir os propósitos de Deus para a sua vida. E esses momentos de solidão, eles servem justamente para fortalecer a vida de um cristão. Mas o que esse versículo fala, não fala justamente desse tipo de solidão, da solidão de alcançar a vontade de Deus em meio a um deserto.
Na versão da NVI, esse versículo fala assim, ó, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Olha, o que nós podemos definir essa pessoa que se isola? Que a sua perspectiva de vida pode resumir somente nos seus interesses próprios. Ela fala de si mesmo, ela serve a si mesmo e ela trabalha somente para o seu próprio benefício. Toda a perspectiva que nós colocamos diante de Deus quando pensamos dessa forma, e muitas vezes eu me coloco, sempre quando eu estou pregando a palavra, passa aqui primeiro, irmãos, não se engane com respeito a isso não, e eu sei que Deus fala comigo a respeito, a boca que Deus mais usa para falar é a minha mesmo, eu tenho convicção disso, mas esse versículo ele traz justamente a questão do porquê que a pessoa faz isso, como nós podemos captar que estamos seguindo nesse caminho? Ela sim surge com a própria sabedoria, ou seja, ela se rebela contra a sensatez ou contra outros conselhos. Um pensamento diferente do dela ofende ela não se sente. E uma pessoa assim, meus irmãos, claramente ela se torna orgulhosa e ela começa a recomendar a si mesma. A palavra fala elogiar-se a si mesmo, mas em outras versões traz recomendar-se a si mesmo. E muitas vezes, por exemplo, na questão dos relacionamentos, e eu vou trazer aqui para os nossos relacionamentos, o Paulo fala em Romanos 12:2 que nós não devemos amoldar aos padrões desse mundo. O que é não amoldar, irmão? Não pensar como esse mundo. O mundo, ele pensa que nós devemos agir. Por exemplo, quando eu termino com um namorado ou namorada, o que o mundo fala? O mundo fala assim, ó, você tem que pôr uma roupa, ficar bonito, dá o troco nele, sai com outro para ele ver, posta uma foto no Instagram e no Facebook, porque dessa forma eu vou estar me recomendando, dessa forma eu vou estar me elogiando, eu vou estar dando a volta por cima. Mas isso abre um buraco maior no nosso coração. E eu separei aqui, sabe, alguns textos que mostram que Deus se lembra de nós, porque ele fala assim que o importante mesmo é ser aprovado pelo Senhor. Nós não precisamos nos recomendar a nós mesmos. Olha, José passou por isso, um período de solidão. Depois de negar, José era solteiro, negou-se dormir com a esposa de Potifar porque ele estaria pecando contra Deus, e isso é o princípio do temor, da sabedoria. E por esse motivo ele foi preso injustamente, um homem que não cometeu aquilo que aquela mulher falou. A mulher mentiu para poder prendê-lo. E no versículo 41, quando ele foi preso, Deus usa essas formas justamente para promover os seus. No capítulo 41, a palavra fala que José interpreta os sonhos, mas é impressionante como a palavra traz isso, porque ele tinha sido preso 2 anos, ele pediu o padeiro, ele interpretou um sonho de um padeiro e de um outro lá, agora que eu não me lembro, e aqueles sonhos se cumpriram, um morreu, um sonho era bom, outro sonho era ruim, e ele pediu para o padeiro se lembrar dele, mas o padeiro se esqueceu dele por 2 anos, e aí fala assim, ó, ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Irmãos, e não tinha quem interpretava aquele sonho. E a palavra fala então assim, ó, no versículo 9, então o chefe dos copeiros disse a faraó, hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com 2 servos e mandou prender-me. E ele falou que se lembrou de José, que José se interpretava sonhos. Outra passagem que nós podemos ver, eu nem vou entrar muito no mérito, é justamente, aqui foi por sonhos que Deus lembrou. Deus lembra as pessoas por sonhos e por visões. Essa é uma forma que ele traz para nós fazermos conhecer a sua vontade. A outra está em Esther capítulo 6, fala assim, ó, daquela mesma noite o rei não conseguiu dormir. Essa aqui ele ficou perturbado. Então mandou que trouxessem o livro da história do reinado e lessem. Nesse registro ele descobriu que Mardoqueu havia denunciado Bigtana e Teres, os 2 eunucos que guardavam a porta dos aposentos reais. Mardoqueu se posicionou à frente do rei e não falou nada, mas mandaram registrar. E naquela noite, Deus não deixou o rei dormir. E o rei pegou aquele livro para ler e lembrou-se. E ele resolveu honrar Mardoqueu. E nesse momento é que Deus coloca os nossos inimigos justamente aonde eles devem estar. Ele perguntou o que ele deveria fazer para honrar Mardoqueu ali, para aquelas pessoas que estavam próximas. No momento, Amã chegou. E Amã pensou, a palavra fala que no capítulo 6, no versículo 6, fala assim, Amã pensou,
A quem o rei desejaria honrar, senão a mim? Ele pensava só em si mesmo. E por causa dessa resposta, olha só como Deus usa as coisas que vêm contra nós. Por causa dessas respostas, Mardoqueu instruiu o rei como ele deveria fazer. Montou uma história, ele já tinha montado a forca para Mardoqueu. A intenção de Amã era matar Mardoqueu. Ele já tinha montado a forca e ele falou para o rei colocar as roupas na pessoa a quem ele queria honrar, usar o seu cavalo real e dar uma volta na frente da galera, dizendo assim: assim o rei faz a quem ele deseja honrar. O homem que ia puxando o cavalo ia gritar isso, mas por coincidência, ou Jesus-cidência do destino, quem fez isso foi o próprio Amã, colocando Mardoqueu em cima do cavalo e honrando, gritando isso, e depois ele foi pendurado na própria forca. No capítulo 5 de Daniel também conta uma história que eu gosto muito, a inscrição na parede. O rei Belsazar fala, aqui já conta de uma circunstância a qual Deus intervém diretamente. Capítulo 5, versículo 5. Eles estavam festejando com os utensílios sagrados, a qual haveriam de sido proibidos, e no versículo 5, de repente, viram dedos de mão humana escrever no reboco da parede do Palácio Real, perto do candelabro. Eu gosto dessa expressão, no reboco do palácio, porque fala da parede. A parede é a estrutura do palácio. E às vezes Deus mexe na estrutura das pessoas para poder cumprir a sua vontade. Então sonhos, falta de sono e também a estrutura da pessoa. Mas aqui no versículo 10 fala assim, a rainha mãe soube do que estava acontecendo ao rei e os seus nobres, porque ninguém podia decifrar o que estava escrito na parede. Então ela disse a Belsazar, que o rei viva para sempre, não fique tão pálido, assustado. Há em seu reino um homem que tem nele o espírito dos santos deuses. Estava se referindo a Daniel. Irmãos, Deus faz as pessoas se lembrar de nós. Nós não precisamos nos recomendar a nós mesmos. É isso que eu estou querendo falar. Nós não precisamos fazer da nossa própria mão. Se nós estamos dentro do propósito de Deus, aquilo para que Ele nos chamou, Ele manda chamar. Em 1 Samuel 16, versículo 7, Deus fala para Samuel, fala assim, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. O Jessé tinha chamado seus 6 filhos e deixado Davi lá no pasto, cuidando. E a hora que Samuel interroga Jessé a respeito, fala assim, você não tem mais um filho? Ele fala assim, esse é o menor. E é dessa forma que Deus trabalha, Ele sempre chama o menor. Por quê? Porque Ele olha para dentro do nosso coração, o desejo de agradá-lo. E é por isso que Paulo fala, o importante mesmo é ser aprovado pelo Senhor. Como somos aprovados pelo Senhor? Em João capítulo 4, versículo 23, diz, o próprio Senhor Jesus revela uma vontade do coração de Deus. É chegado o tempo em que o Senhor procura adoradores em espírito e em verdade. E é chegado o tempo em que adorarão em espírito e em verdade. Se Ele procura em espírito e em verdade, irmãos, é porque tem pessoas que não adoram dessa forma. Espírito, irmãos, espírito fala justamente de fé. Em Hebreus 11, versículo 6, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E para isso nós precisamos crer que Ele é Espírito e que Ele é galardoador. Crer que Ele recompensa. A recompensa, ela produz em nós esperança. A recompensa, ela produz em nós. Inclusive Davi, quando foi derrubar o gigante, ele perguntou lá para o pessoal, ele falou assim, quem derrubar o gigante é verdade mesmo que o rei vai dar riquezas e vai dar a mão da sua filha em casamento? Muitas vezes, meus irmãos, a gente se esquece dessas coisas e resolvemos nos recomendar a nós mesmos, mas não é necessário. E em verdade fala da palavra. Paulo fala para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, fala assim, procura-te. E aí ele fala, procura-te, é uma ação nossa, apresentar-te como obreiro aprovado, da qual não tenha se envergonhar, manuseando bem a palavra da verdade. Irmãos, e a palavra da verdade é justamente o que fala de espírito em verdade, seguir conforme a verdade. Então, a fé e a palavra se traduz em quê? Naquilo que Tiago fala, me mostra a tua fé sem obras que eu te mostrarei a minha fé com obras. É justamente se colocar no propósito do Senhor, às vezes permanecer calado, às vezes se explicando como Paulo estava fazendo. E é interessante porque Paulo, ele não tinha vergonha. Eu gosto e eu quero terminar aqui porque
Ele fala em 2 Coríntios 12, versículo 10, ele fala assim, ó: por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições, que sofro por Cristo, porque quando sou fraco, então aí que eu sou forte. E ele fala: vocês me obrigam a agir como um insensato. Vocês é que deveriam me elogiar, pois embora eu nada seja, não sou inferior a esses superapóstolos. Aqui ele chama de superapóstolos. E ele fala que fica feliz de se orgulhar, justamente nas suas fraquezas, por causa desse sentimento que ele carregava, irmãos. Ele não se diminuía perante ninguém, mas ele também não, se autovalorizava na frente de ninguém. Ele simplesmente cumpria o seu chamado como era para fazer. Muitas vezes esquecemos disso. Alguns foram chamados a casamento, alguns foram chamados a uma tarefa, alguns foram chamados a várias situações, a vários propósitos. Esquecemos porque demora ou porque o Senhor permitiu um insulto, uma privação, uma perseguição, uma aflição. Mas Paulo fala assim, ó: fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus se aperfeiçoe por intermédio delas. É dessa forma que o Senhor trata a nós. E a grande questão que nós temos procurado é justamente ser aprovado para o Senhor. A palavra fala que o Senhor luta por aqueles a quem se coloca ao chamado, até mesmo quando cometam erro. A palavra fala de Abraão e de frente a Abimeleque, que ficou com medo, porque Sara era muito bonita, e ela se apresentou àquele rei, e ele, na verdade, ele não mentiu. Ele falou assim, ó: fala para ele que você é minha irmã. E quando o rei ia se deitar com Sara, né, ia se entregar para Sara, ia forçar Sara a se entregar para ele, Deus apareceu em sonho. Deus luta, meus irmãos, pelas pessoas. Deus luta pelo seu casamento. Deus luta pelo seu propósito. O que nós precisamos fazer, meus irmãos, e eu sei, é descansar, confiar no processo, confiar nele e entrar na paz. Toda vez que nós saímos da confiança dele, você pode perceber que nosso coração fica turbulento. E eu sei que às vezes o deserto leva à exaustão, justamente por causa da intercessão, da pregação da palavra aos outros, de pessoas que estão arredias, que, como diz aqui o proverbista, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Esse tipo de coisa, a opressão que está do outro lado recai sobre nós, como fala em Gênesis, o faraó manda aumentar a carga de trabalho para que desista, mas não desista, não, confie em Deus, porque Deus, ele fornece paz para aqueles que ficam no seu propósito. Eu vos dou a paz, não como o mundo a dá, mas saiba que durante a caminhada haverá paz e descanso e refrigério para aqueles que se colocam à disposição de fazer a obra do Rei. Que Deus abençoe, irmãos. Gostaria de deixar essa meditação com vocês. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.